Bom, bora falar agora sobre o Vasco e a Crefisa. Sexta-feira super agitada pro Cruz Maltino, com direito inclusive a encontro do presidente Pedrinho com o Josh Vander, o dono da 777. Antes, queria falar para vocês sobre os name rights. De acordo com o jornal Lance, Vasco e Crefisa já estão redigindo o contrato pela venda dos name rights do Vasco para a Crefisa, a empresa de José Roberto Lamáquia e Leila Pereira. O Cruz Maltino terá em troca 300 milhões de reais como aporte. A partir daí, o estádio do Vasco não se chamará mais São Januário, e sim algo ligado à Crefisa. Importante contar que essa grana vai ser utilizada na remodernização de São Januário, estádio dos mais antigos e tradicionais, mas que precisa de uma ampla reforma. Só para completar em relação ao Vasco, Josh Vander, o dono da 777, dono da empresa, da 777 é a empresa que administra o clube, ele está no Rio de Janeiro por uma série de debates. Veio para discutir investimento, para tratar com o Pedrinho a respeito das diferenças entre SAF e Vasco, para falar sobre o consórcio Maracanã, enfim. E o primeiro encontro nessa sexta foi com o Pedrinho, 2 horas de reunião. Ainda estou aguardando uma resposta do Pedrinho para tentar entender o que foi discutido e o que ficou acertado a partir desse encontro. Quem sabe durante a live das 7 da noite trazemos mais novidades. A última sobre o Vasco, Alexandre Pato passou a ser especulado também no Cruz Maltino. Falei também porque o Santos é um dos interessados em Pato, mas o Peixe já foi ao mercado e está perto de outras 2 aquisições. Meia Patrick, do Atlético Mineiro, e Breno Lopes, atacante do Palmeiras. Queria começar falando sobre o Patrick, foram várias as propostas feitas nos últimos dias pelo Santos ao Galo, e a última delas agradou. O Atlético já concordou em vender o Patrick por 80% dos direitos econômicos num valor de 1.250.000 dólares. Isso equivale a 6 milhões e 400 mil reais. A interferência do presidente Marcelo Teixeira na negociação fez a coisa avançar. Para que o martelo seja batido, falta um acordo entre o Patrick e o Peixe. Grande dificuldade é financeira. O Patrick tem direito a um salário de 800 mil por mês no Galo. O Santos tem um teto na Série B de 350 mil mensais. Existe a possibilidade de o Atlético ajudar o Santos com parte dos pagamentos, pelo menos em 2024. Já em relação a Breno Lopes, atleta que está quase 5 temporadas no Palmeiras, perdeu espaço em 2024. Tem só 8 partidas, 4 como titular, 4 como reserva, nada que se compare a anos em que ele esteve extremamente importante. Foi dele, inclusive, um gol de título de Libertadores da América. O vínculo entre o Breno e o Palmeiras se encerra em dezembro. O Palmeiras não gostaria de negociá-lo com o time da primeira divisão. Quando surgiu o Santos, a coisa deu uma bela esquentada e é grande a chance de o martelo ser batido. Santos que ainda está no mercado em busca de outras aquisições, como por exemplo a do meia Shailon, que vive grande fase com a camisa do Atlético Goianiense, e de Pochettino, meia atacante do Fortaleza. Boa noite, Nicola. Hugo Moura, Eric Pulga e Ramires no Vascão. O que achou da reunião do Pedrinho com o Josh? Hoje houve um encontro do presidente da associação com o dono da 777. Esse encontro aconteceu pela manhã e durou basicamente 2 horas. Mandei mensagem para o Pedrinho para entender um pouquinho de como é que foi o papo. O Pedrinho ainda não me respondeu, assim que ele se manifestar eu conto para vocês o que puder ser contado, né? Sobre reforços, Hugo Moura interessa, informação que surgiu lá na Band do Paraná, negociação giraria na casa dos 2 milhões de euros. O Grêmio foi o primeiro a fazer proposta, não houve avanço. O Furacão recusou a proposta do Grêmio, que era inferior a esses 2 milhões de euros. O Hugo, vocês vão lembrar, jogador que atuou pelo Flamengo. Eu gosto, acho que seria útil, mas ainda acho o Marlon Freitas mais jogador. Sobre o Eric Pulga, atacante do Ceará, vive fase espetacular, é um dos melhores atacantes do futebol nordestino na atual temporada. Sobre o Eric Ramírez, volante que não tem conseguido ser titular absoluto lá no Red Bull Bragantino, tá? O Elivelton dos Santos. Boa noite, Nicola. Novidades no Vasco, patrocínio Master, reforma de São Januário, reforços sobre a reunião do Pedrinho. O Elivelton, mandei mensagem para o Pedrinho para perguntar sobre o tema, o debate, como é que se deu essa questão com o Josh Vander, ainda não obtive resposta, tá? Mas há uma série de novidades importantes sobre o Vasco nessa sexta-feira. A principal delas, o Lance cravou que Vasco e Crefisa já chegaram a um acordo em relação aos name rights do estádio. Operação que vai girar na casa dos 300 milhões de reais. Tá? O Vasco ainda trabalha com as autoridades para garantir um projeto de reforma que vai ter também uma possibilidade de ajuda de incentivo, tá? Então essa é a grande bomba do dia, Vasco e Crefisa colocando no papel algo que vem sendo prometido desde a campanha do Pedrinho.
vale a lembrança de que o estádio do Vasco segue sendo uma propriedade da associação. Sobre patrocínio master, muita especulação de que a Bet está por fechar, Também surgiu a informação de que a BYD é uma empresa chinesa que produz carros elétricos, também teria negociações. Só que aí, só sobre a BYD, é importante a gente destacar que a BYD está em meio a um processo de fusão lá na China. Pelo menos é a informação divulgada pelo Corinthians. O Corinthians conversa com a BYD desde o começo do ano para a compra dos name rights do centro de treinamento. E a BYD deu uma freada nessas tratativas, alegando que esse processo de fusão obriga que o processo seja completado para que ela possa continuar ou voltar a operar com patrocínios, esse tipo de coisa. Isso também imagino que se aplique ao Vasco, né? A menos que o Corinthians tenha informação errada, imagino que possa ter a ver também com o Cruz Maltino. Em relação a reforços, hoje passaram a especular Alexandre Pato no Vasco, o Pato que havia recusado algumas propostas de Série B e também para jogar campeonatos estaduais, agora ele está na pauta do Santos e do Vasco, tá bom? Ismael Falcão. É verdade que a Puma será patrocinadora do Vasco e a capa iria sair então. Essa é uma possibilidade para 2025. Vale a lembrança de que o contrato da capa com o Vasco não é bom, tá? Outro dia até fiz um levantamento sobre os maiores contratos de fornecimento de material esportivo. Estou até abrindo aqui no meu Word, no meu arquivo de Word, quanto cada clube ganha. Quer ver, ó? Olha o acordo. R$600 mil por ano, além de royalties. É nada, né? É nada. O Flamengo, por exemplo, tem entre valor fixo e bono e royalties R$69 milhões. É muita diferença, né? Então, acho que seria interessante para o Vasco, de fato, buscar um novo parceiro. Vasco receberá como clube formador do goleiro House, fechado com o Vila Nova, Nicola. Então, Kaique, o problema é que esse tipo de operação não rende dinheiro. É operação sem custo, é operação gratuita, né? Então não tem o percentual do mecanismo de solidariedade. Maicon Cardoso, boa noite, Nicola. Cheguei agora, fala sobre o patrocínio Master do Vasco. Como anda? Maicon, surgiu a especulação de que a BYD está disposta a se tornar patrocinadora Master do Vasco. A informação que a gente tinha é de que o Vasco tinha conversas mais avançadas com uma casa de apostas para pagar entre 30 e 40 milhões de reais. O ponto é, a decisão de romper o contrato com a PixBet em janeiro, e eu cantei essa bola antes para vocês. A PixBet ela se acertou com o Flamengo para pagar 85 milhões e pagava 22 para o Flamengo, para o Vasco, né? E aí, quando eu percebi isso, eu falei: vai dar M aqui, porque o Vasco não vai aceitar. Só que eu acho que faltou um pouquinho de tato para o Vasco. Talvez, em vez de dispensar a PixBet, é tentar um aumento, enquanto busca um outro parceiro. Essa rescisão aconteceu em janeiro. Fevereiro inteiro, março inteiro, já estamos na metade do mês de abril. Olha a quantidade de dinheiro que você vai perdendo proporcionalmente. Enfim, e ainda não há uma bet fechada. Existe uma tratativa, um interesse, uma vontade. A última vez que o Lúcio Barbosa abordou esse tema, ele falou: não temos hoje o desespero de fechar com a primeira parceira. Não estamos com pires na mão, então a gente pode se dar o luxo de fechar com uma empresa que vai pagar aquilo que a gente acha. E outra coisa, tem uma coisa que, cara, que me deixa um pouco indignado, assim, acho que é normal a gente querer o Vasco bem, é normal a gente cobrar a SAF, e tem que elogiar quando precisar. Agora, o que eu fico indignado são torcedores que chegam e falam assim: mas como assim? Vocês lembram que com a associativa a gente já tá na Série C? Cara, eu não entendo. Por conta de incompetência das outras gestões, a gente não pode cobrar a SAF por causa disso. O Vasco foi vendido com o pensamento de tirar as dívidas e conseguir voltar a ser competitivo. E aí, só porque antes era ruim, a gente não pode reclamar do que não tá bom. Ô, Gui, cara, isso me deixa indignado, cara. Ô, Gui, deixa eu contar uma história. O momento é outro. O momento é outro. Se o Flamengo vai bater 1 bi 200 de receita, Palmeiras vai bater 1 bi, outros times vão bater ali 700, 800. O Vasco vai bater 400, 500 milhões sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhum esforço, sem ser campeão de nada. Isso eu posso garantir, porque o momento é outro. Eu já contei essa história aqui, ô Dieguinho, você que é mais novo, você vai entender, mas certeza que você é um vascaíno ferrenho. Lá atrás, quando o Vasco tinha Mauricinho, Roberto Dinamite e Romário no ataque, Giovani no meio de campo, o patrocinador era 3B Rio.
Você nunca viu isso? Uma camisa da Adidas? Já. Bonito, um patrocinador em vermelho. Era 3B Rio. Década de 80, acho ali quando o Marquinhos fez o gol olímpico. Você não era nascido, com certeza, mas quem botar no YouTube vai. Esse 3B Rio é do pai de um amigo meu. Sabe o que era 3B Rio? Era tapete de carro. Os carros, antigamente não tinha essa enxurrada de carros importados no Brasil. Tinha os carros aqui no Brasil, da Volkswagen, Fiat, que é os dito nacionais, né, que não são nacionais. Os carros não vinham com tapete. E aí, o pai desse meu amigo fabricava tapete de borracha e vendia. Você comprava o carro, vinha sem tapete, você ia numa oficina, numa loja, comprava. Esse cara foi na minha casa jogar futebol há uns 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás. E eu já estava ali envolvido, já tinha parado, estava meio que envolvido na política. Aí eu falei, pô, eu não patrocino o Vasco de novo. O pai dele já faleceu, ele assumiu a empresa hoje familiar, mas não tem faturamento. Ele falou, cara, meu pai pagava R$5.000, equivalente a R$5.000 por mês, a 3B Rio. Aí hoje você vai olhar, as bets pagam 100 milhões por ano. Então, todos os times vão faturar, basta você se programar para receber mais. Então, a administração de lá de trás foi ruim, não quer dizer nada. A de hoje pode ser boa. Entende? Porque hoje tem dinheiro. Hoje tem dinheiro no mercado. A televisão pagava 25 milhões de reais para um time quarta, quinta, sexta torcida do Brasil. Hoje paga 250. Com pay-per-view e dependendo da sua posição da sua colocação no campeonato, vai chegar lá em cima. Hoje vender um jogador por 10 milhões de euros é barbada. Vende até sem jogar bem, que é o caso do Marlon Gomes. Não estou dizendo que eles são ruins, não. Estou dizendo que eles ainda não jogaram para valer isso. Vender um jogador por 10, 12 milhões de euros é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. O cara nem precisa fazer muito. Marlon Gomes nem jogou. Ou estou errado? Sabe quanto dá isso? 60 milhões de reais. Então, cara, qualquer idiota, né, pega o lápis aqui da orelha e bota essas receitas acumuladas, qualquer um vai administrar 400, 500, 600 milhões. Se tiver visão de futebol, se tiver projeto esportivo, faz time competitivo. O que a gente vê outros times fazerem? E o Vasco não. Mas, enfim, me irrita, entendeu? A ignorância parece que... Ou então é contra o Pedrinho, ou contra sempre Vasco, porque eu acho que ninguém é contra o Pedrinho. Eu acho, né? Mas... Ou então é contra, ou torce contra. Mas eu tenho certeza absoluta que a Sempre Vasco, a chapa que eu faço parte, se ela pegasse o Vasco, não digo que seria no primeiro ano, mas ia ajustar as contas, porque a ideia é deixar um legado para sempre para o Vasco. Ajustar as contas, pagar a dívida, construir estádio e fazer um time forte e competitivo. E aí vem gestão de futebol, que é uma coisa que ia ficar... Para mim, eu queria fazer... não estou dizendo que eu sou dono da verdade, não, mas eu ia remunerar bem os jogadores, os técnicos da base, para que eles se sentissem valorizados, e ia unificar. O meu time principal vai jogar de um jeito, eu vou formar jogador. Eu não vou preterir o habilidoso, o craque, ao jogador grandão. Então, ganhar na base seria uma consequência. A ideia era formar. A ideia era, em 3, 4, 5 anos, nenhum torcedor poder reclamar que fulano não sabe passar de 5 metros, 10 metros. A gente não reclama isso quando vê os jogos do Vasco, que Beltrano subiu, está no profissional do Vasco, não sabe finalizar.
Isso não ia acontecer. Fundamento, né? Mas sabe o que acontece, ô Dieguinho? Ninguém quer fazer o trabalho que deixe um legado para o futuro. As pessoas são imediatistas. Querem fazer time para ser campeão. E aí vão se endividando, vão se endividando. Eu acho que dá para fazer as duas coisas de forma simultânea, sabe? Porque também não adianta, não dá para você ser eleito o pior presidente da história de um clube, né? Principalmente um ex-jogador. E as pessoas são maldosas, porque, e na campanha eu falei isso, todo mundo falou, não fala isso. Eu falei, cara, vou falar, ele é meu ídolo, eu amo o Roberto. As pessoas são injustas com o Roberto. A última grande conquista do Vasco foi na gestão do Roberto, na primeira gestão, né? Aí na segunda, as pessoas largaram ele e aí as coisas deram errado. Mas o Vasco foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. Não dá para dizer que foi ruim. Depois de lá para cá, foi só queda e com dirigentes renomados, importantes na história do Vasco. Mas, enfim, eu não gosto de fazer... Eu faço essa live porque eu sei que tem muita gente aqui que gosta de mim. Mas eu termino essa live puto. Meu dia está ótimo e eu termino a live puto porque uma pequena minoria me irrita com esses questionamentos, né? Porque não pode enxergar o óbvio. Mas, enfim, desculpa, Dieguinho. Você aqui é o convidado e tem privilégio. Não, tá louco, Ed. Esse aqui é o nosso ídolo. A gente para te ouvir sempre um prazer. E só para te dar a informação certinha, a camisa da 3 Berria é de 1987. Enfim. É isso que arrebenta o cara que não é antenado na internet, né? Então é isso aí, minha rapaziada vascaína. O Vasco, né, segue aí avançando com algumas negociações, né? Alguns jogadores aí no futebol brasileiro para poder estar fortalecendo seu elenco e conseguir fazer um bom campeonato brasileiro, né? Surgiram aí alguns nomes interessantes, né, para reforçar o elenco do Vasco, né? O Hugo Moura aí próximo de ser contratado, Shailon do Atlético Goianiense, né? São os nomes que vêm surgindo aí para poder fazer parte do elenco do Vasco, né? Alguns jogadores, a imprensa vem colocando como certo para negociar com o Vasco, outros não, né? Mas sabemos aí que tudo depende da 777 liberar, né, para fazer esse acordo aí com o Vasco, né, os jogadores. Então, depende aí, né? Vamos ver que nos próximos dias, teremos 6 dias agora de janela ainda aberta para poder saber quem será os jogadores que o Vasco vai contratar nessa janela. Surgindo aí também a possibilidade de Alexandre Pato, né? Jogador aí, o Santos estava na briga para contratar o jogador, mas parece que não vai para o Santos, né? O jogador não estava querendo jogar a Série B e possa ser que o Vasco surja como um dos interessados no jogador, né? Pode acabar pintando aí no Vasco. O que você acha disso aí? Seria uma boa aí para o Vasco, um jogador de nome como Alexandre Pato, ou ele já está desanimado com o futebol e não seria nada interessante ter ele com a camisa do Vasco? Deixa aí nos comentários aí o que você acha disso.